Eu começar a gravar vídeo que a galera começa a fazer barulho aqui em casa. É incrível, impressionante. Oi pessoal, tudo bem com vocês? É Amy aqui. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Museu Invisível. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Eu acho que de verdade, antes um pouco da gente começar a entrar a fundo sobre o que é o retrato de Dorian Gray e o que se trata a história, a gente tem que ter um pouco ainda de contexto do que essa obra significou, por que é um clássico e todo o contexto por trás da obra, né? Escrito em 1890 pelo Oscar Wilde, o retrato de Dorian Gray foi primeiramente publicado pela revista Lippincott Monthly Magazine. Essa revista, na verdade, curiosidade, ela começou a ficar um pouco meio famosa por ter publicado algumas obras que depois viraram clássicos, ou obras ou autores. Por exemplo, essa revista também já publicou A Luz que se Apaga, do Rudyard Kipling, e O Sinal dos Quatros, do Sir Arthur Conan Doyle. Só que sem consentimento do Oscar Wilde, a revista e os editores da revista acabaram fazendo muitos e muitos cortes na história de O Retrato de Dorian Gray pra publicar, né, pro público. Cortaram partes, reestruturaram frases, basicamente deram uma editada meio brutal, assim, no livro dele, meio que censurando coisas que eles consideraram ser indecentes na obra O Retrato de Dorian Gray. E nisso, o Oscar Wilde, ele acabou reescrevendo a obra dele. Ele achou melhor, tá, se eles vão censurar aqui minha obra, eu vou fazer a minha censura, entendeu? E ele acabou escrevendo a versão que é a mais popular e é que a galera mais conhece hoje em dia, que ele mesmo fez alterações, ele tentou suavizar o indecente da obra para o público, né? Mas assim, mesmo com essa versão censurada do Oscar Wilde, que foi ele até acrescentando mais páginas, assim, foi um livro que foi não bem recepcionado lá em 1890, lá na época vitoriana. E que nem eu falei, essa versão aí do Oscar Wilde foi a versão que hoje em dia todo mundo conhece, essa versão aqui é a que eu tenho, essa versão censurada dele. E hoje em dia a gente consegue encontrar, sim, anos depois foi lançada a versão sem censura, que é a versão que o Oscar Wilde tentou publicar no início lá na revista e que não deixaram. Existe essa edição, sim, se você procurar por ela. Se você não procurar, você muito provavelmente vai acabar comprando a versão censurada, mas se você procurar, você consegue encontrar aqui no Brasil a Morro Branco. Tem essa versão sem censura e eu ainda quero muito ler, eu ainda não li. Quando eu comprei, eu também nem sabia da edição censurada, da diferença, por isso que eu acabei comprando censurada sem querer. Mas existe sim a versão sem censura hoje em dia, que é a que o Oscar Wilde queria, no final das contas, da história dele, que ela é menor. Se você quiser conferir se a sua edição é censurada ou não, a edição censurada tem 21 capítulos e a sem censura tem 13, sim. Essa é a primeira vez, eu acho, e única na história que a versão censurada tem mais coisas do que a versão sem censura. E o que você me pergunta que a galera achava de tão indecente e de tão errado, assim, que tinha que censurar lá na época vitoriana o retrato de Dorian Gray? O que era de tão absurdo que tinha, assim, nessa obra pra galera censurar ela lá na época vitoriana? Então, a galera acusava esse livro de ser um livro que se trata sobre homossexualidade. E de ser um livro LGBTQ+. Essa era a birra toda da galera na época vitoriana, era por causa que era um livro LGBTQ+, se for pra gente traduzir numa linguagem simples assim, né, das épocas de hoje. Era porque o livro era gay. É assustador, na verdade, pensar, quando eu tava escrevendo esse roteiro, né, e eu até anotei isso, porque eu tava escrevendo e eu tava pensando nisso, eu falei que como é assustador pensar que teve toda essa birra da galera na época vitoriana falando, tipo, meu Deus, esse livro é indecente e tal, e as pessoas não devem ler esse livro, e quiseram censurar o livro por ser LGBT. É assustador pensar que em 2019 a gente teve um caso muito parecido aqui no Brasil, né, que tentaram censurar obras LGBTQ+, e teve toda uma movimentação pra, né, censura não. Tem um vídeo aqui no canal que eu indiquei inclusive literatura LGBT naquela época. Enfim, é muito assustador pensar que isso tudo aconteceu na época vitoriana, né?
E hoje, em plano 2019, que foi a época aí que teve toda essa movimentação aqui no Brasil, parece que algumas coisas não evoluem, né? A galera presumiu certo. O livro é realmente LGBTQ+, o Oscar Wilde era homossexual mesmo. Inclusive, o Oscar Wilde, ele sofreu muito por ser homossexual na época vitoriana. Ele foi levado ao tribunal 3 vezes para ser julgado por comportamentos indecentes. Inclusive, o retrato de Dorian Gray foi usado contra ele nos tribunais. E ele foi sentenciado à prisão. Eu ia falar sentenciado à morte, ele não foi sentenciado à morte. Mas ele foi preso e passou anos na cadeia, aí depois ele foi liberto e ele foi pra França, só que ele já tinha toda uma reputação queimada. E aí ele morreu na pobreza com um caso grave de meningite e ele morreu num hotel e é muito triste, é muito trágica a história do Oscar Wilde. Acho que por todo esse contexto por trás, foi uma leitura que eu amei realizar, não só pela história ser muito boa e, né, envolvente, e o Oscar Wilde tem uma escrita belíssima, e a gente vai ainda conversar sobre a história, mas todo esse contexto por trás, e saber toda a importância de Dorian Gray, foi algo que, sim, realmente me influenciou, eu acho, a gostar ainda mais do livro. Teve um impacto cultural muito grande, e eu acho que é esse o motivo que esse livro é um grande clássico, né, da literatura. Faz parte da riqueza da obra, eu acho, o impacto social que Dorian Gray causou, né, nas pessoas, o impacto cultural. De verdade, eu sempre gosto de me fazer essa pergunta e eu acho que é muito válida fazer essa pergunta. Imagina quantos artistas LGBTQ+, o Oscar Wilde inspirou, sabe? Ele tava ali Como que é o nome? Quero fazer comparação de guerra. Ele tava ali na linha de frente da batalha, ele levou os tiros, sabe? Pra outras pessoas terem seu lugar de voz e poderem escrever seus livros. E onde será que a gente estaria hoje em dia na literatura LGBTQ+, sabe? Se o Oscar Wilde não tivesse escolhido escrever o retrato de Dorian Gray. Ok, que muita gente pode querer debater que, mas o livro em si não conversa sobre LGBTQ+, assim, sabe? E conversa. Se você procurar, você acha, sabe? Até na versão censurada você acha. Tanto que ela foi usada contra ele, né, no tribunal. Mas mesmo que não conversasse sobre isso, o fato dele ser um autor LGBTQ+, o fato de toda a história de vida dele, sabe? E ele ter publicado esse livro influencia sim. Eu acho que é muito algo de se refletir o que seria hoje em dia se a gente não tivesse Oscar Wilde escrevendo o retrato de Dorian Gray lá em 1890. Mas enfim, falando de todo o contexto por trás da obra, né, vamos agora realmente ao que importa. Eu não vou falar o que importa, porque a outra coisa importa, mas vamos conversar sobre o que é o retrato de Dorian Gray. O retrato de Dorian Gray vai contar a história do belíssimo e jovem rapaz chamado Dorian Gray. E esse rapaz, ele tem um dia o retrato dele pintado por um artista e um velho amigo dele, o Basil. Essa pintura do Basil foi considerada, inclusive pelas palavras de Lord Henry, que é o terceiro protagonista, se a gente pode dizer assim, da história, é considerada um dos melhores trabalhos do Basil. No momento em que o Dorian Gray vê a pintura dele, o retrato dele finalizado, né, pelo Basil, ele se apaixona, assim, por ele mesmo, basicamente, pela beleza dele. Ele fica encantado, ele fica, meu Deus, eu sou tão belo assim mesmo. Os três nisso, eles têm uma conversa, né, de como o retrato pra sempre vai permanecer belo e jovem, enquanto o Dorian vai vagarosamente perdendo essa beleza e tudo isso à medida que ele vai ficando mais velho, né? Isso, Dorian, num surto, assim, num ataque, né? Enfim, sou muito belo, não quero envelhecer. Ele vai lá e ele deseja, ele diz que ele daria tudo pra as coisas serem ao contrário, pra que o retrato envelhecesse e ele permanecesse jovem e belo para sempre. Assim, né? Cuidado com o que você deseja. Isso acaba acontecendo. No momento que ele fala isso, é praticamente como se ele fizesse um pacto com o demônio. É claro que a gente nunca conversa, não é explicitamente tratado que ele fez um pacto com o demônio aqui, mas
acontece isso, a partir do momento que ele deseja, isso acontece. E no que ele fala, eu daria tudo, é como se ele tivesse dado a alma dele pra que isso realizasse, né? E aí, ao longo do livro, a gente acompanha a vida do Dorian Gray enquanto ele permanece belo para sempre e jovem para sempre, mas ao mesmo tempo a gente vai acompanhando a perda de humanidade dele, né? Porque ele deu a alma dele, né? A humanidade dele, basicamente, quando a gente fala de alma, assim, pra que isso acontecesse, pra ele continuar belo. A gente vê esse jovem Narciso que vai perdendo mais e mais a cada dia da sua humanidade, em troca da beleza e da juventude eterna. E a cada vez que ele vai sendo mais e mais frio, mais cruel, mais fazendo coisas imperdoáveis, a cada vez mais que ele vai se tornando um monstro por dentro, assim, por ele não ter humanidade, a gente vê esse reflexo acontecendo no retrato. Então, além do retrato ir envelhecendo, a galera tem uma perspectiva, às vezes, de Dorian Gray, que o retrato vai envelhecer e ele não. Não é exatamente que o retrato envelhece, mas o retrato vai meio apodrecendo, como se fosse um reflexo do que a alma dele tá se tornando. A alma dele tá no retrato. E a cada medida que ele faz coisas mais e mais imperdoáveis, a cada dia que ele perde mais da humanidade dele, o retrato dele vai se deteriorando e envelhecendo e se tornando um monstro que teoricamente ele tá se tornando por dentro. O Oscar Wilde, ele claramente tirou a inspiração pra esse livro aqui do conto do Narciso, né, do mito do Narciso aí da mitologia grega. Conta que quando ele nasceu ele teve um dos oráculos lhe dizendo sobre sua estonteante beleza e que o homem viveria uma vida longa, contando que ele nunca olhasse para seu reflexo. Ele cresceu sendo um jovem muito arrogante em que todos se apaixonavam por sua beleza, inclusive ninfas, porém ele sempre desprezava todos, até o dia em que ele foi amaldiçoado a olhar para seu próprio reflexo no lago de Eco, onde se apaixonou por si mesmo e lá definhou, né? E daí que também nasceu o termo narcisismo. E também, é claro, eu acho que também teve a grande inspiração aqui em querer retratar um dos 7 pecados capitais, né, que é a vaidade. Esse livro é um clássico, não só clássico em geral, ou da literatura LGBTQ+, né, como a gente pode considerar assim, mas o que ele é mais famoso é por ele ser um clássico da literatura gótica. Então ele tem a sua atmosfera sombria, os temas de loucura, paixão, sexo e o imaginário sobrenatural, né, que são elementos que você vai encontrar quando você procura ler literatura gótica ou consumir o movimento gótico, né, a arte gótica. E a gente conversa muito sobre beleza, vaidade, né, essas coisas, quando a gente conversa sobre Dorian Gray, é uma história sobre um rapaz muito vaidoso, muito narcisista, e eu mencionei antes que a escrita do Oscar Wilde é muito bela, ele escreve muito belamente, né, por assim dizer, e é claro que eu não posso não comentar que o Oscar Wilde, ele fazia parte do esteticismo, né, que é um movimento artístico daquela época, foi um movimento artístico daquela época. E nesse movimento artístico, o esteticismo, os artistas defendiam a arte pela arte, era uma expressão que eles falavam muito, era meio que um slogan deles, né, art for art's sake, que basicamente dizia que a arte deveria proporcionar prazer, a arte deveria ser feita pelo propósito de prazer e de felicidade e, né, de luxúrias, essas coisas, assim, era ao contrário, bem ao contrário do que muita gente diz que a arte é pra criticar, é pra trazer conscientização, não deveria ser didática, é quase um niilismo, assim, parecido, se a gente parar pra analisar, né, tipo, a arte não tem que ter nenhum impacto cultural, o que é irônico considerando que acabou que o retrato de Dorian Gray teve esse impacto cultural. Pois é, né? Inclusive, tem todo um prefácio do Oscar Wilde, quando ele lançou a obra censurada, quando a própria obra censurada, ele fez um prefácio falando sobre isso, sobre como todo o que a galera considera indecente, né, do livro é por causa do esteticismo, que é esse movimento artístico que ele defendia, né? Ele queria dizer que ele não queria afetar ninguém, nem dizer nada, nem né, converter as pessoas, que a galera achava que era. Ou tipo, sabe, ele queria dizer que ele meio que quase estava se defendendo ao dizer que esse livro não é pra conversar sobre LGBTQ+, é pra só trazer prazer. Eu não quero ter um impacto cultural com esse livro.
acabou tendo Oscar Wilde, deixa eu te contar um segredo, né? Eu dei 4 estrelas pro retrato de Dorian Gray. Eu sei que depois de tanto babando em cima do livro, eu venho aqui e falo que eu dei 4 e não 5. Eu só dei 4 estrelas porque eu tô guardando a minha 5ª estrela pra quando eu ler esse livro sem censura. Eu acho que ele merece, sabe? Eu quero sim reler o retrato de Dorian Gray sem censura, em respeito ao artista, ao escritor. Eu quero ler o que ele queria dizer, sabe? Quando a gente lê sabendo que ele adicionou coisas, é muito claro. Você vê as partes que ele adicionou, sabe? Pra suavizar as coisas. E acaba que eu acho que fica bem desconexo da história principal, do ponto da história principal, sabe? Eu não dei 5 estrelas porque eu tô guardando essa exclusivamente pra obra que o Oscar Wilde quis publicar originalmente. E aí eu super quero ler, vou reler, e pode esperar que eu acho que eu vou voltar aqui quando eu reler a obra original pra conversar com vocês, as diferenças e tal. Eu já sei as diferenças, mas eu vou recomendar um vídeo da May Mortari, que ela fala as diferenças das duas versões. Mas eu tô guardando essa 5ª estrelinha aí pra obra original. Eu quero ressaltar também que eu li esse livro aqui pro Clube das Dark Academinas da Classe Secreta. Elas são um grupo de booktubers que leem livros da estética Dark Academia todo mês. E elas são incríveis e eu super recomendo se vocês gostam de Dark Academia, assim, além de literatura gótica, além de literatura LGBTQ+. Dorian Gray também cai na estética de Dark Academia. Então, se vocês gostam de Dark Academias, eu super recomendo vocês irem conferir o clubinho delas, vou deixar o link aí na descrição. No demais, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem desse vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, tô tentando chegar a 1K esse ano e sua inscrição vai me ajudar demais. Compartilha esse vídeo com quem você acha que deveria ler o retrato de Dorian Gray. Comenta aí embaixo se você já leu esse livro, o que você achou, se você gostou, se você não gostou, se você falou, nossa, melhor livro que eu li na minha vida, ou nossa, me decepcionei um pouquinho. Vamos conversar sobre o retrato de Dorian Gray. Me sigam nas redes sociais, assim a gente tem um contato muito mais próximo. Eu também faço lives lá na roxinha, lendo, escrevendo, jogando, então vocês podem me seguir por lá também. E é isso, eu vejo vocês na próxima.